Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e finalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou a lei do Auxílio Brasil, que substitui definitivamente o Bolsa Família. Porém, ele fez 2 vetos. Isso significa que o que foi debatido, o que foi definido no Congresso, o presidente sancionou, porém com mudanças. Bora entender tudo isso? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, tá? Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso aí, tá? Dá essa moralzinha. Aqui é para você se inscrever, ó. Você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Olha, gente, é o seguinte. O presidente Bolsonaro sancionou ontem, quarta-feira, dia 29 de dezembro, com mudanças, com vetos, a lei que cria o novo programa Auxílio Brasil. O programa social agora é o programa oficial, está substituindo o Bolsa Família após 18 anos de existência. A medida provisória que deu origem à lei, que foi editada pelo governo em agosto, mas para virar lei, em definitivo, precisava ser aprovada pelo Congresso. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 25 de novembro e pelo Senado em 2 de dezembro. Os pagamentos do Auxílio Brasil, que começaram no dia 17 de novembro, mesmo dia que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial, instituído em razão da pandemia da Covid-19. Em dezembro, o governo federal começou a pagar todos os beneficiários R$14.700 no mínimo. Os benefícios serão pagos por meio da conta poupança social ou por contas regulares. Quem for inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal poderá abrir de forma automática uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento, tá? O presidente Bolsonaro também vetou o caput do artigo 21, olha as mudanças, olha os vetos. Ele vetou o artigo 21, que estabelece que as despesas correriam à conta das dotações orçamentárias alocadas ao programa, que deveriam ser suficientes para atender as famílias consideradas elegíveis para o recebimento do benefício primeira infância, composição familiar, superação da extrema pobreza e compensatório de transição. Segundo o presidente, ele falou o seguinte: a proposição contraria o interesse público, pois a vinculação de atendimento de todas as famílias elegíveis acarretaria em ampliação das despesas. Ainda de acordo com o presidente Bolsonaro, a proposta estaria em divergência com o dispositivo em seu primeiro artigo, o qual confere ao Poder Executivo Federal a prerrogativa de compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros previstos com as dotações orçamentárias disponíveis, o que afastaria a obrigatoriedade de atender na integridade todas as famílias que cumprissem automaticamente os requisitos estabelecidos neste projeto. O presidente também vetou o capítulo 3, o artigo 42, que trata, que estabelece metas para taxas de pobreza. Segundo o presidente Bolsonaro, o trecho resultaria em impacto na despesa pública, diante do compromisso imposto ao Executivo para o seu cumprimento sem a devida estimativa do seu impacto orçamentário. A mesma edição do Diário Oficial da União também publicou o decreto assinado pelo presidente que prorroga até dezembro de 2022 o chamado benefício extraordinário, destinado às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Esse benefício, que será pago de janeiro a dezembro do próximo ano, assegura R$400 no mínimo por família atendida pelo programa de transferência de renda. Eu lembro que essa é a fonte definida, a fonte da PEC para pagar 2022. A fonte para pagar 2023 precisa ser aprovada. É um dispositivo. Pode ser a aprovação da reforma do imposto de renda, que pode ser uma nova fonte, ou outra que o governo possa aprovar. Perdão. Bem, sobre as regras, segundo o texto aprovado pelos parlamentares, tem direito ao Auxílio Brasil as seguintes famílias:
Famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita mensal, seja de R$ 105 a R$ 210. E em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Então, essas são as regras. Pela medida provisória, famílias em situação de pobreza só serão elegíveis se tiverem gestantes, nutrizes, pessoas com até 21 anos incompletos que tiverem concluído a educação básica ou que estejam nela matriculadas. A medida provisória também fixa como condicionantes para a manutenção dessa família como beneficiária do programa: a realização do pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado nutricional, também a frequência escolar mínima. O texto estabelece ainda que um regulamento específico deverá ser editado para especificar quais serão os efeitos do descumprimento das condições impostas. Portanto, já é oficial, com algumas ressalvas, né? O presidente Bolsonaro fez 2 vetos, tirando a obrigação do governo de todo mundo que cumpra todos os requisitos por lei deveriam ter direito. Pois é, ele tirou isso porque, pelas regras, o governo estaria obrigado a colocar todos esses beneficiários. Então, ficou desse jeito, sem obrigatoriedade, mesmo a pessoa cumprida. Então, o governo terá o livre acesso para colocar ou não os novos beneficiários. Então, essa é a situação de momento, tá? Bem, só lembrar que os pagamentos, né, o calendário de pagamento está desse jeito aqui, ó, dá uma olhadinha no teu celular. Como você está vendo, final do NIS 1 paga dia 18 de janeiro, final 2, 19 de janeiro, final 3, 20 de janeiro, final 4, 21 de janeiro, final 5, 24 de janeiro, final 6, 25 de janeiro, final 7, 26 de janeiro, final 8, 27 de janeiro, final 9, 28 de janeiro e o final 0, dia 30 de janeiro, portanto, na verdade é 31, né? 31, só fazer uma correção, dia 31, final do NIS0, e aí acaba os pagamentos da oitava, aliás, acaba os pagamentos dos R$400 do mês de janeiro. Então a expectativa é muito grande, novos beneficiários, o governo de fato já confirmou que vai colocar os novos beneficiários, cerca de 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões. Então você que está na fila de espera, você estará entrando, segundo o próprio governo já confirmou isso ao próprio portal da Globo. Então isso a gente já tinha falado que iria pagar, né? A dúvida foi a questão do retroativo de novembro, que deveria ser pago em dezembro, não saiu, e aí foi dada uma explicação de que o governo não é obrigado. É aquilo que a gente já vinha falando, o governo não é obrigado a pagar esse retroativo. Mas é aquela coisa, estamos no ano eleitoral, né? Se não paga os 400, tinha prometido que ia pagar os 400, não pagou, então fica a promessa aberta. Eu ainda acredito que o governo possa pagar sim essa diferença, depois que a repercussão vai ser muito grande se o governo não pagar. Isso vai ser um outro tiro no pé, se não pagar, tá? Então vamos acompanhar. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.